Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Olá, Sara. Olá, Alceli. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete da Folha é sobre o Poder Judiciário. Diz assim: disputa bilionária mobiliza parentes de ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, que atuam em defesas, são advogados de defesas dos processos que correm no STF. Familiares dos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques e Cristiano Zanin trabalham como advogados em briga judicial entre o Grupo Petrópolis e investidores. Outra matéria sobre o Poder Judiciário. Sob Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF e também do CNJ, o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça ampliam os privilégios de magistrados e limitam transparência. Entenda em 4 pontos as regras de suspeição e de impedimento a titulares da Corte. Segunda manchete é sobre agronegócio. Detecção de gripe viária deixa o interior do Rio Grande do Sul em alerta. Abre aspas, é um baita susto. Fecha aspas. Após caso, a cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, vive com barreiras e inspeções de veículos. Ainda sobre o mesmo assunto, a Folha de São Paulo traz uma matéria respondendo os seguintes questionamentos. É seguro comer ovo e gema mole? É seguro comer diante dessa gripe aviária? Supremo avalia denúncia contra militares sem investigação sobre plano contra Alexandre de Moraes concluída. Ex-chefe do Exército, general Freire Gomes, depois ontem, minimizou o documento, que é a minuta do golpe, confronta versões, a que ele deu à Polícia Federal e a de ontem, e levou uma bronca, e levou um carão do ministro relator Alexandre de Moraes. Alexandre perguntou se ele estaria mentindo à Polícia Federal ou ontem ao Supremo. O general respondeu dizendo que ele, mais de 50 anos no Exército como militar, ele jamais iria mentir. Foi a resposta do general Marco Freire Gomes. Nesta carrossel aqui de imagens, a primeira é um tipo de um PowerPoint mostrando a influência ou de parentes de ministros atuando em processos judiciais que correm no STF. Lá em cima diz a disputa empresarial e as relações no judiciário. O caso aqui é com a empresa Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, envolvendo uma disputa com a empresa Incopa, que é a empresa disputada pela Petrópolis e pela Crownet. Aqui a foto dos ministros
e dos parentes, irmãos, primos, cônjuge e filhos, advogados que atuam nesses processos. Diz assim a legenda desta imagem: disputa judicial. Quem são os parentes de ministros do STF envolvidos na ação relacionada ao Grupo Petrópolis? Também participa do processo filho do vice-presidente do STJ. Próxima imagem é uma foto sobre o planeta Marte. Listras escuras captadas em imagens do planeta vermelho são fruto de acúmulo de poeira, não de fluxos de água, que poderiam sugerir um ambiente adequado para vida. E esta foto, esse portão, é o limite entre a faixa de Gaza e o território de Israel. Guerra com Hamas. Soldado israelense fecha portão na fronteira com a faixa de Gaza, em imagem captada do lado de Israel. Então, do lado de cá é Israel, do lado de lá é o Hamas, lá na faixa de Gaza. Em São Paulo, todos os professores da rede de colégios da rede estadual do governo de São Paulo serão avaliados a partir deste ano. É uma medida tomada pelo governo de Tarcísio de Freitas. Sobre o INSS, a Câmara Federal deve votar nesta terça-feira, dia 20, o projeto que acaba com os descontos associativos no INSS. Aqueles descontos, permitidos ou não, de pequena percentual das aposentadorias de aposentados e pensionistas para essas associações e sindicatos diretamente na folha de pagamento do INSS. O texto desse projeto de lei está na pauta para ser votado e vem após a operação da Polícia Federal revelar casos de fraude em aposentadorias. Ainda na Câmara Federal, o atual presidente do CNPq, que é uma entidade de pesquisa do governo federal, poderá assumir o mandato de deputado federal, ele é o primeiro suplente, se o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, ex-candidato a prefeito de São Paulo, ficou em segundo lugar, foi para o segundo turno, mas perdeu para o MDBista Ricardo Nunes. Ele poderá assumir se o Guilherme Boulos for confirmado ministro de Lula. O nome dele é Ricardo Galvão. Ele é filiado ao partido Rede Sustentabilidade, é filiado ao Rede Sustentabilidade, que é o mesmo partido da ministra Marina Silva, é o primeiro suplente dessa federação, formada pelo PT, PCdoB e o Rede. Concentração em queda desafia vestibulandos. Aprenda formas de manter atenção nos estudos. A Folha lança sessão sobre vestibular com assinatura grátis para quem fará Enem. Assinatura grátis do jornal. Saiba por que a Bolsa de Valores brasileira está batendo recorde e entenda o que é o bull market.
Ibovespa atinge 140 mil pontos pela primeira vez e o dólar fecha em queda. No Folha Jus, durante evento em São Paulo, críticos pedem arquivamento de projeto sobre a reforma do Código Civil. O relator de comissão rebate críticas e diz que polêmicas podem ser debatidas no Congresso Nacional. E o presidente dessa comissão especial é o ex-presidente do Senado, o atual senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Europa. Espanha vai na contramão dos outros países e facilita a regularização dos imigrantes. Novas regras entram em vigor nesta terça-feira e devem beneficiar cerca de 900 mil pessoas. Porque o sucesso a longo prazo de remédios para perda de peso pode depender dos exercícios físicos. A cada 3 minutos, uma pessoa é internada no Brasil por falhas na saúde primária, afirma pesquisa. Reportagens se debruçam sobre os principais desafios da saúde pública brasileira. Suzana Herculano fala à Casa Folha sobre o potencial do cérebro em seu curso sobre a neurociência. Plataforma de streaming oferece aulas dadas por nomes de diferentes áreas. Cena, exibida na novela da Rede Globo Vale Tudo, faz buscas por pensão alimentícia subirem em aplicativo da Defensoria Pública. Encontro reúne lideranças femininas de 20 países em Pernambuco. Na editoria de economia, nós temos aqui 3 chamadas de capa. A primeira, centrais sindicais não recebem convite para reunião para debater a escala de trabalho 6x1 e essas centrais reclamam com o ministro. Presidentes de entidades souberam por meio da imprensa do encontro com o ministro Márcio Macedo. Alimentação. Composto lácteo não é leite em pó. E bebida láctea não é iogurte. Rótulos desses alimentos passarão a exibir esses avisos. As mudanças começam a valer obrigatoriamente no segundo semestre deste ano. As marcas ainda não começaram a fazer as alterações. E aqui uma foto do vice-presidente Geraldo Alckmin, dizendo o seguinte, debaixo desta foto: planos de saúde miram cursos que ensinam estratégias para acionar as operadoras de saúde, que é os planos de saúde, as empresas que operam plano de saúde, na justiça. Portanto, existem cursos para quem quer entrar na justiça contra Unimed, contra a Apvida e outros planos de saúde. A associação do setor tenta barrar a atuação de escritórios de advogados especializados nos casos. Na editoria de política, nós só temos uma chamada, e é para uma matéria ocorrida ontem. O Lula unifica seu grupo em torno de Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, que fica mais próximo da presidência do PT. E nessa reunião ontem estava
ministro Fernando Haddad, estava aqui o deputado cearense José Guimarães e outros ministros do governo, em apoio ao lançamento da candidatura de Edinho Silva à presidência nacional do PT. Líderes petistas tentam chegar a acordos sobre o comando dos diretórios estaduais da sigla até o dia 26 próximo, porque a eleição para a escolha do novo presidente nacional do PT será em julho. Quem esteve esta semana aqui em Fortaleza foi Rui Falcão, também é candidato à presidência nacional do PT e esteve aqui lançando a sua candidatura e, claro, pedindo votos. No caderno de veículos, tem aqui a foto dizendo que a Citroën, que é francesa, né, a montadora Citroën, retorna ao Brasil com o carro Outlander. Outlander retorna ao Brasil em nova geração híbrida. O SUV de 7 lugares terá de reconquistar os clientes que migraram para os modelos chineses. A francesa Citroën chega a 1 milhão de automóveis produzidos no Brasil. No Guia Folha, temos chamadas para peças de teatro com as atrizes Maria Ortiz. Maria Ortiz é aquela que ficou conhecida como a Magda. E Heloísa Périssé, peças que estreiam em São Paulo, com a Marisa Ortiz e Heloísa Périssé. A peça O Avesso da Pele tem sessão grátis na virada cultural. Conheça a programação. Na área de cinema, a Folha traz uma matéria dizendo que na onda desse longa-metragem que foi muito aplaudido antes de ontem lá em Cannes, no Festival de Cannes na França, que é O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, está estreando nos cinemas no Brasil. E aqui saiba onde ver mais filmes do diretor brasileiro. Ainda na Folha de São Paulo, nós temos na editoria Cotidiano uma matéria dizendo que a Prefeitura do Rio de Janeiro passou a proibir grupos musicais e caixas de som na beira da praia. Veja os 16 vetos. O prefeito Eduardo Paes afirma que o objetivo é preservar a ordem urbana, a segurança e o meio ambiente e acabar com a poluição sonora em beira de praia, com cada um levando a sua caixa de som para ouvir sua música preferida. Em São Paulo, o governo lança programa com o objetivo de tirar 35 mil famílias da pobreza em 2 anos. Com investimento inicial de 500 milhões de reais, a iniciativa é voltada aos inscritos no CadÚnico, que é o Cadastro Único do Governo Federal. É o pessoal que é beneficiário desses programas sociais, como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, entre outros. Na editoria de Mundo, o dia mais importante do segundo mandato do presidente Donald Trump foi antes mesmo de ele vencer a eleição. Gestão atual não poderia ter o mesmo roteiro da primeira, com estrutura
de gestão tão diferente. O podcast de hoje da Folha, que é o Café da Manhã, o tema em debate é sobre a guerra Ucrânia e Rússia. O que trava o cessar-fogo na Ucrânia e quais são as demandas de Moscou e de Kiev, Moscou, capital da Rússia, e Kiev, capital da Ucrânia, para haver esse cessar-fogo. Vaticano, declarações públicas do Papa Leão XIV, até agora nunca citaram nem Bolsonaro nem Lula. Os posts sobre esse assunto, falando disso, que estão espalhados na internet, são feitos com inteligência artificial. Quer dizer, são falsos. No caderno de meio ambiente, nós temos uma matéria dizendo que o IBAMA aprova plano da Petrobras sobre a fauna lá no Amazonas e exploração da foz do Amazonas, exploração de petróleo, fica mais próxima. Etapa seguinte será testar base de proteção no Amapá, de proteção da fauna, mas cronograma ainda será definido. Página de saúde. Nos Estados Unidos, ou os Estados Unidos, aprovam o uso inédito de exame sanguíneo para detectar Alzheimer. Teste da multinacional japonesa Fujirebio mede proporção de proteínas. As matérias mais lidas pelos leitores da Folha de São Paulo. A primeira é esta matéria que é a manchete de capa. Disputa bilionária mobiliza parentes de ministros do STF nas defesas. Segunda mais lida é sobre a Previdência. Exploração política de irmão de Lula nas fraudes do INSS vira preocupação no Planalto e petistas reagem. Terceira mais lida, Alexandre de Moraes repreende advogado e diz que não permitirá que se faça circo, abre aspas, no meu tribunal, fecha aspas. Foi a palavra dita por Alexandre de Moraes, depois que um advogado do depoente, ontem, perguntou 6 vezes, fez 6 vezes a mesma pergunta. Aí o Alexandre de Moraes se chateou com isso e perguntou se ele queria fazer daquele depoimento um circo e que ele não ia deixar ele fazer um circo. Ele diz, aí no meu tribunal, você não faz circo aqui no meu tribunal não. E repreendeu o advogado, levou um carão público. Outra matéria, a quarta matéria mais lida da Folha, também é sobre o STF. Integrante de ministério sob a gestão Bolsonaro diz ao STF ter suspeitado de pedidos nas eleições de 2022. E a quinta mais lida, Sindicato de Irmão de Lula anuncia suspensão de parte dos serviços a aposentados. Entidades falam em demissões. Demissões porque o governo federal mandou cortar os repasses. Agora vão ter que se sustentar com outras fontes de renda. E por último, no caderno de cultura da Folha, que é o caderno Ilustrada, nós temos, por indicação da Folha, por sugestão, nós temos na multitela corridas de rua e Diogo Defante, hoje na TV aberta. E temos também uma matéria sobre mostras, artes visuais, mostras em São Paulo,
resgatam a obra iconoclasta e escatológica de artista mineiro morto aos 22 anos. Antes de passar aqui para a colega Sara Raquel, para mostrar para os senhores e as senhoras a capa do jornal O Estado de São Paulo, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A manchete do jornal O Estado de São Paulo desta terça-feira é sobre educação. O Ministério da Educação veta ensino à distância em 5 carreiras e cria semipresencial. Medicina, Direito, Enfermagem, Psicologia e Odontologia, somente presencial agora. O novo marco regulatório do ensino à distância proíbe que cursos de Medicina, Direito, Enfermagem, Psicologia e Odontologia sejam oferecidos na modalidade EAD, mas deixa margem para que outros programas tenham parte da carga de forma remota. Também existe a possibilidade de que mais carreiras, como as de engenharia, sejam incluídas nos vetos. Os outros cursos da área da saúde, como farmácia, biomedicina e fisioterapia, além das licenciaturas que são focadas na formação de professores, ficaram numa nova categoria, a semipresencial, criada pelo decreto. Eles podem ter 50% da carga horária à distância. No restante, pelo menos 30% deverá ser presencial e os outros 20% poderão ser compostos por mais aulas presenciais ou por atividades síncronas mediadas, ou seja, aulas remotas, mas com interação com o professor. E o Estado de São Paulo também faz aqui um destaque que novos alunos de EAD terão prova presencial. Haverá prova obrigatória ao fim de todas as unidades curriculares ensinadas e os estudantes já matriculados poderão finalizar a formação da forma como começaram. E ainda é destaque, temos aqui esta imagem da Editoria Internacional, uma imagem impactante, e nos informa que Gaza recebe ajuda humanitária após quase 3 meses. Sob pressão de aliados, Israel permitiu a entrada de 5 caminhões com comida e remédios na faixa de Gaza. Reino Unido, França e Canadá consideram a ajuda insuficiente e cogitam sanções. E na editoria Economia, sobre política monetária, Galípolo prevê juro alto por longo período, nem perto de discutir isso, disse ele. Na opinião do presidente do Banco Central, indicadores estão respondendo à transmissão do aperto monetário e a economia tem se mantido dinâmica. E sobre a prévia do PIB, índice tem alta de 0,8% em março, acima das previsões. E ainda no mesmo caderno de economia, agora vamos falar sobre petróleo, que também é destaque. IBAMA permite a Petrobras iniciar pesquisa na foz do Amazonas. A Val não representa licença de exploração e estatal poderá simular resgate de animais. E também é destaque sobre o evento Summit Tecnologia e Inovação. Inovações remodelam hábitos e negócios e trazem desafios. Tecnologia 6G, agentes de IA e pagamento invisível já moldam o futuro.
E na política brasileira, ao Supremo, ex-comandante do Exército confirma tentativa de golpe. E o Alexandre de Moraes repreendeu Freire Gomes por contradições em relação a outros depoimentos já prestados. 5 anos após o Brexit, já na editoria internacional, Reino Unido e União Europeia fazem acordo de defesa e comércio. E sobre o caso da gripe aviária, o governo afasta 3 suspeitas de novo foco e investiga outros 4. E conta refeita, a empresa Vale deve desistir de negócio de mineradora na Bahia. E por último, o Estado de São Paulo também aqui nos traz, no caderno de cultura, um assunto sobre literatura. Palavras contra o esquecimento. Em 100 despedidas, a Nobel de 2024, Han Kang, revê massacre de 30 mil na Coreia do Sul no final da década de 1940. Oceli, quais são as novidades na capa do jornal O Globo desta terça-feira? No alto da capa, nós temos a comemoração de 2 anos, que marca os 2 anos, um show para registrar isso em São Paulo, para registrar os 2 anos da morte da rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Show em São Paulo e filmes serão exibidos para registrar a data. Mas a manchete do Globo é sobre o depoimento de ontem no STF. Ataque à democracia. Ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o ex-chefe do Exército Brasileiro confirma minuta do golpe. A minuta golpista, diz assim o texto da manchete. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, no processo que julgará a tentativa de golpe de Estado em 2022, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, confirmou que, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, foi apresentada a ele uma minuta que previa decretação de GLO, estado de sítio ou de defesa, e que ficou conhecida como minuta golpista. Freire Gomes, porém, adotou um tom mais brando sobre o encontro do que havia relatado a Polícia Federal. O militar afirmou que eram instrumentos previstos na Constituição, que Bolsonaro disse estarem em estudo e que não demandou a opinião dos chefes de força das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, mas confirmou ainda que uma versão do texto da minuta golpista previa a prisão de autoridades, entre elas a de Alexandre de Moraes. O general buscou atenuar a posição do então chefe da Marinha, o comandante Almir Garnier, que, de acordo com seu relato anterior à Polícia Federal, havia apoiado uma ruptura institucional no país, ou seja, um golpe de Estado para que Lula e Geraldo Alckmin não assumissem, eleitos nas urnas, não assumissem e Bolsonaro voltasse ao poder. Moraes, então, nesse momento, o alertou de que não poderia omitir fatos nem mentir, seja a PF ou a Justiça. Em outro depoimento do mesmo dia, um servidor da Polícia Rodoviária Federal confirmou que recebeu ordens para fazer bloqueios em estradas de regiões onde Lula poderia ser mais votado. Bloqueios
para que ônibus com os eleitores não passassem e esses eleitores fossem impedidos de votar no Lula. Ao lado da manchete, outra chamada de capa importante, que é a manchete que acabamos de ver do Estadão. Governo limita ensino à distância em direito, em medicina e em psicologia, e também em odontologia e enfermagem. Decreto assinado por Lula ontem, com novas regras para o ensino superior, estabelece que graduações de direito e saúde só poderão ter até 30% de aulas à distância. Essas aulas online. Em outros cursos à distância, foi fixado o limite mínimo de 20% de aulas presenciais ou online interativa. Instituições terão 2 anos para fazer essa transição. Exploração de petróleo. O IBAMA autoriza Petrobras a testar resgate de animais na margem equatorial. A Petrobras recebeu o aval do IBAMA para simular o resgate de animais em caso de vazamento de óleo na chamada margem equatorial, onde a estatal quer explorar petróleo, na foz do rio Amazonas. A aprovação desses testes é vista no IBAMA como um dos últimos passos para liberar a perfuração de um poço em busca de petróleo na região. Estas 2 fotos aqui é para ilustrar uma briga que está havendo no Congresso Nacional. Estava tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei considerando Recife a capital nacional do brega, da música brega, é um estilo de música romântica. Pois o Belém agora está reivindicando, um senador do Pará está reivindicando o título para Belém, como a capital nacional do brega. E aqui, essa primeira foto é em Recife, olha, capital do brega, e essa outra foto aqui é em Belém do Pará. Diz assim a legenda desta foto. Lá em cima tem a pergunta, de onde vem o brega? É de Recife, de Pernambuco, ou é de Belém do Pará? A pendenga sobre a paternidade geográfica do brega esquentou no Congresso Nacional. Senador paraense entrou com recurso contestando o projeto de lei que confere a Recife o título de capital nacional do brega. Ele quer que o texto contemple também Belém do Pará. Para pesquisadores, ouvidos pelo jornal O Globo, o gênero musical, o brega, tem o DNA nas 2 capitais. Não é só em Recife e nem é só em Belém. Brasil investiga possíveis novos focos da gripe aviária e ministro vê dias cruciais. Governo descartou 3 e apura 4 casos suspeitos. Prazo de 2 semanas é decisivo para conter a doença, que já levou 17 países a suspender a importação de carne de aves do Brasil. Alta na prévia do PIB, Produto Interno Bruto, que mede a riqueza do país, e fala do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, gera otimismo, a Bolsa volta a bater recorde. O IBCBR, que é a prévia do PIB, Produto Interno Bruto, sobe mais do que a estimativa do mercado.
E o governo revê para cima projeção de crescimento. O presidente do Banco Central descarta reduzir juros, a taxa Selic, no curto prazo. Saia justa em Pequim, capital da China. Para afirmar aqui uma frase da primeira-dama do país, Janja da Silva. Ela disse: não há protocolo nenhum que me faça calar a boca, afirma Janja após a polêmica onde ela foi enredar para o presidente da China, Xi Jinping, o comportamento dessa plataforma social chamada TikTok. Ela diz que no Brasil o TikTok está a serviço da direita, dos partidos de direita. E agora ela respondeu: não há protocolo que me faça calar. Em reaproximação, 5 anos após o Brexit, Reino Unido e União Europeia assinam acordos. Reino Unido e a União Europeia fecharam parcerias em defesa e comércio, numa retomada impulsionada pelo distanciamento de ambos dos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump, que agora está se distanciando do Reino Unido e da União Europeia e se aproximando da da Rússia, da Ucrânia e de Israel, e também dos Emirados Árabes. ONU e Europa criticam o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que reabre acesso de ajuda humanitária a Gaza. Países como França e Reino Unido atacam ações escandalosas do governo de Israel no enclave, onde a fome avança. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro indica o seu vice-governador para um emprego vitalício no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Para quê? Segundo o jornal Globo, para impulsionar um aliado dele na sucessão para o governo do Rio de Janeiro. E quem é o aliado dele? É o presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com o vice Tiago Pamplona no Tribunal de Contas, o presidente da ALERJ deverá assumir o governo meses antes da eleição de 2026. O Jornal Globo traz uma entrevista hoje com o médico famoso Drauzio Varela, ele que tem 82 anos, está treinando, correndo todo dia para disputar a 26ª maratona. Nessa entrevista, o médico Drauzio Varela diz: na minha idade, não se faz previsão, mas vou correr outra maratona. Médico que se prepara para a sua 26ª maratona, diz que o mais importante aos 82 anos de idade é completar a prova. Abre aspas, para citar outra frase do Dr. Drauzio: corro para me tornar mais produtivo e com mais disposição para tudo. O que menos me interessa é o tempo. O Marcelo Freixo, ele que é o presidente da Embratur, diz assim nessa entrevista exclusiva para o jornal Globo: recorde foi antecipado, mas o potencial turístico do Brasil é muito maior. Presidente da Embratur projeta que o Brasil receberá 8 milhões de estrangeiros neste ano de 2025. Meta, e essa meta era prevista só para 2027, já vai ser alcançada este ano.
Ele disse nessa entrevista, o Marcelo Freixo, o turismo significa 8% do PIB brasileiro, mas pode ser mais. Gera emprego e é sustentável. Direitos e deveres na orla marítima do Rio de Janeiro. Novas regras da prefeitura para a praia vetam música em quiosque e patinetes no calçadão. Decreto da prefeitura, com normas para uso do espaço público da orla, limita música ao vivo em quiosques e define regras para ambulantes, barracas e banhistas. Policial civil do Rio de Janeiro é morto durante a operação na Cidade de Deus, é uma favela lá no Rio de Janeiro. E por último, a chamada de capa é para o futebol, matéria sobre futebol. Clubes lançam manifesto com cobranças à nova gestão da CBF. Sem peso político na entidade, clubes querem mudar processo eleitoral, aprovar calendário e criar fair play financeiro. Sário, o que é que temos de novidade em Brasília? No Correio Brasiliense, a manchete de hoje fala sobre os casos de feminicídio que vem acontecendo lá no Distrito Federal. Vidas destruídas pela covardia. Liliane de Carvalho, 33 anos, e Vanessa Souza, de 32, estão na trágica lista de mulheres assassinadas por questões de gênero no Distrito Federal este ano, número que chega a 11 feminicídios. A morte delas ocorreu com menos de 24 horas de diferença e seus algozes estão presos. Em Ceilândia, Liliane foi esfaqueada ontem de manhã quando tomava café com os próprios filhos pelo ex-companheiro Rafael da Cruz, de 34 anos. E uma das crianças de 11 anos se feriu. Vanessa também foi atacada com faca domingo à noite em Samambaia pelo marido, Silvoneide Torres, de 32 anos. Agora sobre educação. Curso remoto é proibido para saúde e direito. Regulamentação do Ministério da Educação, assinada ontem pelo presidente Lula, vetou as faculdades de Direito, Medicina, Odontologia, Enfermagem e Psicologia de oferecerem graduações totalmente na modalidade de ensino à distância, EAD. Será exigido também um número mínimo de provas presenciais. As faculdades terão 2 anos para se adaptarem à norma. E sobre política, ministro garante Distrito Federal seguro, mesmo com chefões do PCC. A prisão de Marcos Roberto de Almeida, conhecido por Tuta, e de Marcos Williams Camacho Marcola, 2 líderes da facção no Presídio Federal de Brasília, não traz riscos à segurança pública da capital, disse Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Segundo ele, Brasília está bem protegida do crime organizado. Especialistas ouvidos pelo Correio concordaram com a transferência. Fontes ligadas à polícia defendem aumento da vigilância em áreas próximas do complexo da Papuda. E na área da economia, sobre consignado, liberação só com biometria. A partir de sexta-feira, segurados que solicitarem crédito consignado terão que realizar biometria na plataforma Meu INSS para evitar possíveis fraudes. Janja promete não se calar. Em evento contra o abuso sexual a crianças, primeira-dama critica falta de controle sobre plataformas como TikTok e falou sobre o incidente na China. E o próximo destaque é sobre partidos. PSB terá candidato e quer unir campo progressista. Presidente do partido no Distrito Federal, Rodrigo Dias, reafirmou que Ricardo Capelli é pré-candidato ao GDF e espera apoio de legendas como PT e PDT. E abre aspas, vamos conversar sobre composições e espaços. O PSB não está fechado a nada, fecha aspas, disse o dirigente em entrevista ao CB.poder. E na área do esportes, FIFA inspeciona Mané Garrincha para o Mundial Feminino. Dia decisivo para a contenção da gripe aviária. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se não houver novos casos,
país pode se declarar livre da doença após 28 dias a contar a partir de hoje. E também é destaque os desafios da reciclagem de vidro. Ao podcast do Correio, o CEO da Circula Vidro, Fábio Ferreira, disse que o Brasil precisa ampliar a prática e citou Brasília como um destaque. E aqui nesta imagem temos sobre festa pronta. Funcionários montam palco na Praça dos Três Poderes. Dia Mundial da Diversidade Cultural será celebrado com eventos promovidos por STF e STJ. E por fim, também temos aqui um caso de brasiliense no Vaticano. Orgulhosa das suas raízes, a química Fernanda Zaidan foi escolhida para ler, em português, trechos da oração universal na missa inaugural do novo Papa. E ao Correio Brasiliense, Fernanda falou sobre a emoção, apesar do nervosismo, de participar desse evento. Agora o Oceli com os destaques do jornal cearense O Povo. No alto da capa do jornal O Povo, Sara e Internautas, nós temos o governo do Ceará monitora uma suspeita de gripe aviária no estado. E é lá no município de Salitre, no sul do estado. Está sob investigação. Mas a manchete do jornal é o mesmo assunto, manchete do Estadão. É sobre esse decreto. Mudanças no ensino à distância no Brasil. Fica proibido o ensino à distância nas faculdades de medicina, enfermagem, odontologia, direito e psicologia. Tem que ser totalmente presencial. A partir de agora, aliás, não é a partir de agora, as empresas, as faculdades têm 2 anos para se adaptarem. Nenhum curso de graduação pode ser totalmente à distância. E a modalidade de ensino à distância passa a ter um mínimo de 20% de aulas presenciais, com exceção desses que a gente falou, que é medicina, enfermagem, odontologia, direito e psicologia. Tem que ser totalmente presencial. Esta foto do alto, vista do alto, Fortaleza, vista do alto, uma foto de drone do Francisco Fontinelli. O mês de maio deve ter chuvas abaixo da média histórica para o mês de maio. E aqui ao lado esquerdo, o Jornal O Povo inicia uma série, aliás, é uma nova edição da série Legados, entrevistando famílias cearenses que tocam negócios, empresas. E a entrevistada da edição desta terça-feira do Jornal O Povo é Daniela Cabral, de tintas a home center, a evolução da empresa Acal no mercado da construção. A empresa Acal é uma rede de lojas de material de construção. Na área de política, a chamada de capa é dizendo que a DPU, o MPCE, que é o Ministério Público do Estado do Ceará, o MPF, que é o Ministério Público Federal, e o Departamento Público da União, pedem a suspensão do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, que transfere o hospital da PM, que é o Hospital José Martiniano de Alencar. Ainda na política, agora nacional, ex-comandante do Exército Brasileiro confirma reuniões com Bolsonaro sobre a trama do golpe. Isso em 2022. Esportes, eleições da CBF. Salmi Chaldi já fala como presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E o presidente afastado, Edinaldo Rodrigues,
desiste do recurso que ele tinha entrado no STF para voltar ao cargo. Ele tirou a ação, desistiu desse recurso. E por último, a matéria no caderno Vida e Arte é sobre cinema. Com participação de atores cearenses, o filme O Agente Secreto estreia em Cannes, no Festival de Cannes. Sari, o que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? No alto da capa do Valor Econômico temos 3 chamadas. A primeira é sobre guerra tecnológica. Veto da Casa Branca à exportação de chips de inteligência artificial à China vai custar 15 bilhões de dólares à Nvidia, diz Jensen Huang. E sobre pessimismo global, a economia global desacelera em meio a dados e projeções desanimadores nas principais potências. E a terceira chamada é sobre agricultura. Mariângela Hungria, da Embrapa Soja, receberá o Prêmio Mundial de Alimentação, a chamada World Food Prize. E a manchete de hoje fala sobre litígios. Aumentam as disputas envolvendo empresas de capital aberto no país. Dados de judiciário, CVM e câmaras de arbitragem retratam a alta. Na Justiça Paulista, as 2 varas especializadas receberam 3,5 mil casos no ano de 2024. E sobre educação, decreto impõe regras mais duras ao EAD, o ensino à distância. E ainda é chamada de capa, general reafirma reunião sobre minuta do golpe. Já na área de turismo, a realização de grandes eventos como Todo Mundo no Rio, que levou o show de Lady Gaga à praia de Copacabana, é uma das ferramentas que o Brasil precisa usar para impulsionar o turismo internacional no país, disse Virgínia Messina, esta que está em destaque na imagem, vice-presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Perfuração na Foz do Amazonas fica mais perto. O IBAMA aprovou o conceito do Plano de Proteção à Fauna na Margem Equatorial, apresentado pela Petrobras, parte do processo para a liberação da perfuração na Foz do Amazonas. A decisão coloca a estatal mais perto da última etapa do licenciamento, cuja próxima e última fase serão vistorias e simulações de resgates de animais, para testar a capacidade de resposta da petroleira em caso de acidentes. E no governo, a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de pautar o projeto que flexibiliza regras de licenciamento ambiental é visto como retaliação à demora na liberação da exploração na Foz do Amazonas. E interlocutores do senador negam que a decisão seja vingança. E na área da economia, Galípolo sugere juros altos por tempo prolongado. Barreira ao frango inclui 17 destinos e até domingo eram apenas 9 destinos. E por último, também temos um assunto sobre marketing. A Diageo estreia amanhã a nova campanha do John Walker Red Label no Brasil, maior mercado da marca no mundo, com duração de 18 meses. E abre aspas, é preciso manter a mensagem viva na cabeça do consumidor, fecha aspas, diz Guilherme Martins, vice-presidente da empresa no país. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, Edson, nós temos como primeira nota da coluna do Estadão, dizendo que o inquérito do golpe caminha para o primeiro julgamento à revelia. O réu é neto do ex-presidente do Brasil, o Figueiredo, João Batista Figueiredo. Diz assim a nota: o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, deve ser o primeiro réu julgado à revelia no Supremo Tribunal Federal, no processo da trama golpista. O investigado não apresentou defesa e a expectativa da corte é que o quadro se mantenha. Neto do general João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar,
O Paulo Figueiredo foi denunciado há 3 meses, mas ainda não deu sua versão dos fatos. Ele mora nos Estados Unidos. A Defensoria Pública da União recusou pegar o caso, alegando não conseguir contatá-lo. Para a Procuradoria-Geral da República, o investigado atuou para amplificar ataques pessoais contra generais e aumentar a adesão a um golpe de Estado no país em 2022. Procurados, Paulo Figueiredo e o Supremo não responderam às mensagens da coluna do Estadão. Outra nota na coluna, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. O acordo que unificou a corrente majoritária do PT, Partido dos Trabalhadores, em torno da candidatura do ex-prefeito Edinho Silva à presidência nacional do partido, inclui manter a aliada da ministra Gleisi Hoffmann no comando da tesouraria do partido, segundo dirigentes petistas. O nome da tesoureira é Gleide Andrade. Ainda passará por votação interna, mas deve se manter no posto. O acerto resultou na retirada da candidatura de Washington Quaquá, do Rio de Janeiro. Continua a nota da coluna do Estadão. Procurado, Edinho Silva negou discussão sobre nomes para os cargos da executiva. Disse ele: a unidade que estamos construindo está ancorada na política, afirmou. A eleição para a direção nacional do PT será em julho. Outra nota do Estadão, agora na área de futebol. Documentos da Justiça de Roraima desmentem Sami Chaldi, candidato único à presidência da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. No sábado passado, a coluna mostrou que Chaldi responde por supostas fraudes em um hospital público. O Sami Chaldi, ele é dirigente de futebol e médico. No dia seguinte, foi domingo, o médico disse à Folha de São Paulo, não disse ao Estadão, que, abre aspas, o processo inteiro foi arquivado, fecha aspas. Mas, continua a nota do Estadão, mas a ação judicial continua tramitando. Procurada, a defesa do dirigente de futebol alegou que ele havia se referido a um processo administrativo disciplinar fora da justiça. O advogado de Chaldi disse crer que a ação judicial, abre aspas, será arquivada da mesma forma, fecha aspas. Agora sobre um assunto que diz respeito, não é no Ceará, mas que diz respeito ao Ceará porque trata de cabo submarino. A empresa Meta, que é a dona do Facebook, multinacional da tecnologia, e a empresa V.Tal, empresa de infraestrutura digital, anunciam hoje, terça-feira, a construção de nova ramificação do cabo submarino Melbeck, nas águas do Rio Grande do Sul. Em detalhamento obtido pela coluna, a empresa Meta diz que o objetivo
é ampliar a capacidade da internet no sul do Brasil e em países do chamado Cone Sul. A nova ramificação terá 280 quilômetros e deve estar concluída até 2027. Cabos submarinos, como o Melbeck, são responsáveis pela maior parte do tráfego de dados entre os continentes. Conforme a empresa Meta, dona do Facebook, a expansão deve posicionar a capital Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, como o novo hub regional de conectividade internacional. Hoje, essa posição de hub internacional de conectividade é Fortaleza. Nós temos pelo menos 4 a 6 cabos submarinos ligando aqui Fortaleza ao continente americano. Na página de editoriais do jornal Estadão, o primeiro aborda sobre o seguinte tema: quando o PT ganha, o Brasil perde. Mais fraco e desconfiado, Lula 3 consolida um governo mais petista do que nunca, incapaz de dividir poder e preso à crença na hegemonia de seu partido, sacrificando a governabilidade. Segundo editorial, um bem-vindo reencontro. O acordo entre Reino Unido e União Europeia é um recomeço, mas tímido. Será preciso mais ambição e menos rigidez para reparar os estragos pós-Brexit e enfrentar os desafios da onda de desglobalização. Nas páginas de política do Estadão, primeira matéria nós temos aqui, que é uma matéria de página inteira, inquérito do golpe. Ao Supremo Tribunal Federal, ex-comandante do Exército confirma tentativa de golpe. Ministro Alexandre de Moraes se irritou e repreendeu o general por contradições em relação a outros depoimentos. Disse assim o ministro Alexandre: ou falseou com a polícia, ou está falseando agora. Ele disse isso para o general da reserva, ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Isso ontem, no depoimento de Freire Gomes, lá no Supremo, lá nessa investigação sobre a trama golpista. Segunda matéria, redes sociais. Uma frase da primeira-dama Janja: não há protocolo que me faça calar. Justiça dá prazo de 20 dias para o governo se manifestar sobre gastos com viagens internacionais da primeira-dama. Janja discursa em evento sobre o combate ao abuso infantil. TikToker. Discurso dela é reação a críticas por ter pedido a uma ditadura. O estado de São Paulo chama o governo chinês de ditadura. Ele pediu ajuda ao presidente Xi Jinping para regular as redes sociais, principalmente o TikTok aqui no Brasil. Que é a frase da Janja, que é a Rosângela da Silva, o nome dela, mas popularmente conhecido como Janja, primeira-dama. Ela disse: em nenhum momento eu calarei minha voz para falar sobre isso. Não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças
e dos nossos adolescentes. Na editoria internacional, a primeira matéria é sobre reconciliação. Reino Unido e União Europeia fecham um acordo de defesa e comércio 5 anos após o Brexit. O premier britânico Keir Starmer celebra a reaproximação com a Europa e admite pela primeira vez que o rompimento de Londres com Bruxelas prejudicou a economia do país. Guerra na Ucrânia. Putin, presidente da Rússia, diz estar pronto para negociar. O Papa Leão XIV se oferece para sediar o diálogo. Oferece o Vaticano para sediar esse diálogo entre Rússia e Ucrânia e que eles acabem com esta guerra. Trump, presidente dos Estados Unidos, insinua que Joe Biden teria encoberto o câncer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou ontem, sem apresentar provas, que seu antecessor, Joe Biden, escondeu por muito tempo, frase do Trump, o diagnóstico de câncer de próstata. Biden revelou no domingo que tem um câncer agressivo que se espalhou para os ossos. Venezuela. Chavismo suspende voos da Colômbia. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou ontem a suspensão dos voos da Colômbia depois de denunciar a chegada de mercenários com a intenção de sabotar as eleições parlamentares e regionais venezuelanas, que serão realizadas no próximo domingo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, cobra o envio de ajuda humanitária para conter a fome em Gaza e cobra isso de Israel. Ontem, Israel liberou a entrada de 5 caminhões de comida. Entraram no território após 3 meses. Ontem, quem viu o Jornal Nacional da Rede Globo viu o desespero. Aqui é a foto. O desespero de mulheres e crianças com papeiro na mão, com a bacia na mão, para pegar um pouco de comida. Olha aqui a foto. Crianças e adultos disputam comida na cidade de Jabalia, no norte de Gaza. Todos morrendo de fome. O Reino Unido, a França e o Canadá ameaçam Israel com sanções, com punições, se os caminhões não forem liberados. Os caminhões fazem fila na fronteira com faixa de Gaza, cheios de comida, de alimentos para enviar lá para a faixa de Gaza, e Israel não deixa entrar. Deixou ontem 5 caminhões apenas. Na editoria de Metrópole, que é a editoria de Brasil do Estadão, a primeira matéria é sobre esse decreto. O MEC, o Ministério da Educação, endurece regras do ensino à distância, que é o EAD, Ensino à Distância, e cria curso semipresencial. Marco regulatório do setor prevê que os programas de medicina, as faculdades, medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia sejam 100% presenciais. E aqui uma página inteira mostrando a situação de outros cursos. Os 10 maiores cursos de graduação, isso do ano de 2023. No ano de 2023, quais foram os 10 cursos mais procurados
Curso de ensino superior. A pessoa quer ter um diploma de ensino superior. O mais procurado, pedagogia. O segundo, direito, querendo ser advogado. Terceiro, administração. Terceiro, administração, mais procurado. Quarto, enfermagem. Quinto, sistema de informação. Sexto, contabilidade. Sétimo, educação física. Medicina e, por último, gestão de pessoas. Ensino à distância deverá ter provas presenciais. Os cursos, isso não é imediatamente. Os cursos, as faculdades, as instituições de ensino terão 2 anos para se adaptar, portanto, a partir de 2027. Novas regras ainda exigem estrutura ampliada em polos. Já matriculados podem finalizar a formação como começaram, sem mudança. Isso é só para novas turmas, novos alunos. Crime organizado. O líder do PCC, primeiro comando da capital, foi expulso da Bolívia por risco de fuga. Quem afirma é o ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski. Segundo ele, decisão foi acertada entre os 2 países, Bolívia e Brasil. Teste de sangue que detecta o Alzheimer com antecedência é aprovado nos Estados Unidos. O exame requer uma coleta simples de sangue e verifica se há placas amiloides no cérebro. Ainda não se sabe quanto essa análise vai custar nos laboratórios. Editoria de esportes. Primeira matéria é dizendo que a foto dele, Edinaldo Rodrigues, presidente afastado da CBF pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desiste de reassumir a presidência da CBF ao retirar o recurso que ele tinha apresentado no Supremo, questionando a decisão do Tribunal de Justiça. O Cartola, diz aqui a chamada, afirma que seu objetivo é pacificar o futebol brasileiro e deseja sorte ao Sami Chaud, que é o único candidato que se apresentou para dirigir a CBF. Edinaldo Rodrigues abre mão de disputas judiciais e deixa a CBF. Torcedor atingido por placa metálica no Morumbis, lá no estádio Morumbis, tem alta, mas o pai dele segue na UTI por causa de um traumatismo craniano. Uma placa no jogo caiu na cabeça do torcedor. Aliás, 2 torcedores, pai e filho. Miguelito é suspenso pelo STJD por 5 jogos após a acusação de racismo. Tênis, Bia Haddad tem maior vitória em 7 meses. Primeira matéria no caderno de Economia e Negócios é uma entrevista com o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central Brasileiro. Ele diz: BC, Banco Central, não está nem perto da discussão sobre corte de juros da Selic, afirma Galípolo. Para o presidente do Banco Central, o país terá de permanecer com juros em patamar bastante restrito por um período bastante longo, bastante prolongado e quadro fiscal ainda, porque o quadro fiscal ainda afeta expectativas e ele não quer que a inflação volte. IBC-BR cresce 0,8% em março, alta no primeiro trimestre, chega nos primeiros 3 meses
1,3%. Ministério da Fazenda aumenta a projeção para o PIB e inflação deste ano. Governo descarta 3 casos suspeitos de gripe aviária. Outros 4 ainda estão em investigação. Isso pelo Ministério da Agricultura, que é o ministro Fávoro. IBAMA dá sinal verde à Petrobras para iniciar pesquisa na Foz do Amazonas, pesquisa de petróleo. A Vale do Rio Doce faz as contas e deve desistir de negócio de mineradora na Bahia. Na capa do caderno Cultura e Comportamento, a primeira matéria, que é a chamada de capa, é sobre literatura. Em vigília para impedir o aquecimento, 100 despedidas, é um livro da Nobel Han Kang. Rever o massacre, ela é da Coreia do Sul e é a capa do jornal do caderno Cultura e Comportamento, é o caderno C2 do jornal Estadão. Sara, o que é que nós temos aí para as páginas internas do jornal Globo? Bom, Oceli, nas páginas internas do Globo, o jornal escreve os seguintes textos de opinião. Maior risco da gripe aviária está na economia. Vírus ainda não foi transmitido entre humanos. São essenciais medidas para garantir exportações. E o segundo texto, queda no desmatamento não traz motivo para tranquilidade. Dados resultam de políticas exitosas, mas revelam falhas no combate a queimadas e agropecuária predatória. Já no caderno de política, a primeira matéria é sobre depoimento confirmado. Ex-chefe do Exército diz ao STF que Bolsonaro discutiu minuta golpista, mas minimiza reunião. Uma das principais testemunhas de acusação no processo em que o ex-presidente Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes, confirmou ontem em audiência no Supremo Tribunal Federal ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada para discutir um documento que previa a instauração de estado de sítio, de defesa ou uma garantia da lei e da ordem, GLO, no país após as eleições de 2022. Aos ministros da Corte, o militar afirmou ter sido chamado pelo ex-chefe do Executivo para discutir o texto que chamou de estudo, ao lado dos demais comandantes das Forças Armadas. E o general, no entanto, tentou desvincular as alternativas apresentadas por Bolsonaro a uma trama golpista. Ele disse que os instrumentos listados no documento estão previstos na Constituição e que, por isso, não lhe causou nenhuma espécie naquele momento. A versão apresentada foi questionada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação, que viu divergências em relação ao que o militar havia dito à Polícia Federal em março do ano passado. E na ocasião, Freire Gomes relatou a participação de Bolsonaro em discussões de cunho golpista. E também enfatizou que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos, visando reverter o processo eleitoral. Questionado por Moraes se confirmava o que havia relatado à PF, o general disse que sim. E o militar também foi advertido por Moraes após atenuar o que havia dito sobre a participação do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, nas reuniões no Alvorada. E a Polícia Federal, Freire Gomes, relatou que o almirante se colocou à disposição do presidente em relação aos planos golpistas, enquanto ele e Batista Júnior se manifestaram
contra. E ontem Freire Gomes afirmou que não viu conluio na postura de Garnier. E ele disse o seguinte: acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Ele apenas demonstrou respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas. Não interpretei como qualquer tipo de conluio. Foi nesse momento que Alexandre de Moraes o interrompeu, dizendo que a versão era diferente do que ele disse à Polícia Federal, alertando que uma testemunha não pode mentir. E aqui nesta imagem a legenda nos informa outro tom. Bolsonaro e Freire Gomes. Ex-comandante do Exército afirmou ao STF ter sido convocado para discutir minuta golpista, que chamou de estudo. E o jornal O Globo, ainda nesta mesma matéria, nos traz aqui os próximos passos. Então temos a fase aqui das testemunhas. A primeira turma iniciou ontem a fase de audiências com testemunhas do processo da trama golpista. Os ouvidos foram convocados tanto pela acusação quanto pela defesa. Cada parte pôde arrolar até 8 nomes. Também temos a produção de provas. Depois de ser encerrada toda a etapa de inquirição das testemunhas, estão previstos 82 depoimentos até o início do mês de junho. A acusação e a defesa serão intimadas a requerer a produção de provas e, posteriormente, nas alegações finais. Após a realização de todas as diligências, a acusação e a defesa são intimadas para apresentar suas alegações finais. Nelas, cada parte pode revisitar pontos do caso ao expor seus principais argumentos na corte. E depois temos a busca por provas. O relator Alexandre de Moraes pode ainda, depois de finalizadas as alegações, determinar de ofício a produção de novas provas que considere necessárias para a realização do julgamento. E, por fim, temos o julgamento em si. Concluída a instrução da ação penal, a primeira turma do STF marca e realiza o julgamento. Nele, a acusação e a defesa fazem sua sustentação oral. E, em seguida, o colegiado condena ou absolve os réus. E ainda neste mesmo assunto, sobre ataque à democracia, o ex-coordenador da PRF diz que bloqueios foram direcionados. Adiel Alcântara confirmou ao STF que policiais fizeram operações em vias para dificultar acesso de eleitores de Lula às urnas eletrônicas. Um servidor da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, afirmou em depoimento ontem ao Supremo Tribunal Federal que houve direcionamento de bloqueios de ônibus e vans na região Nordeste e a orientação de que era preciso tomar um lado durante as eleições de 2022. E essas declarações foram dadas por Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da PRF, que falou na condição de testemunha na ação penal sobre o suposto golpe. E na denúncia que gerou a ação penal, a Procuradoria-Geral da República afirmou que Silvinei e o então ministro da Justiça, Anderson Torres, empregaram recursos e fizeram reuniões para tentar dificultar o deslocamento de eleitores do presidente Lula em estados da região Nordeste, no segundo turno das eleições de 2022, em que o petista teve votação expressiva no primeiro turno. E as audiências fazem parte da ação penal do chamado Núcleo Crucial, da suposta organização que teria tentado um golpe de Estado. E são 8 réus nesse processo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Walter Braga Neto Torres e Silvinei Vasquez. As testemunhas respondem a perguntas tanto do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, quanto da PGR e das defesas dos réus. E a próxima matéria ainda na política. Após polêmica na China, Janja diz que não há protocolo que a cale. Primeira-dama rebate críticas por defender a Xi Jinping regulação do TikTok. Janja também pediu esforço para aprovar a regulamentação das redes sociais. Quaquá desiste de concorrer à presidência do PT e apoiará Edinho. O prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá,
confirmou ontem que desistiu de disputar a presidência nacional do partido. O recuo foi anunciado no último dia para o registro de chapas que concorrerão no processo de eleições diretas, mecanismo pelo qual os filiados escolhem a nova direção da sigla. E com a sua saída, a corrida contará com 4 concorrentes. A decisão foi tomada após reunião do prefeito com a ministra das Relações Institucionais e ex-presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. E a permanência de Quaquá na vice-presidência nacional foi colocada em negociação como parte do acordo, embora seus aliados neguem. Quaquá afirmou ter optado pela unidade da maior corrente petista, Construindo um Novo Brasil, CNB, que tem como candidato o ex-prefeito de Araraquara, de São Paulo, Edinho Silva, apontado como favorito. E abre aspas. De ontem para hoje, o comando da CNB, do qual faço parte, realizou várias rodadas de conversa para buscar a unidade da concorrente. E a ministra Gleisi, que foi presidente do PT e é uma figura de respeito dentro do partido, deixou claro o apoio, o empenho e o pedido do presidente Lula para que nos uníssemos em torno da candidatura de Edinho. Fecha aspas, disse em nota. E, além de Edinho Silva, segue na disputa o deputado federal Rui Barbosa, ex-presidente do PT, e representante da corrente Novos Rumos, o dirigente Walter Pomar e Romênio Pereira, atual secretário de Relações Internacionais da sigla. O primeiro turno do PED está marcado para 6 de julho. Até lá, os candidatos terão suas viagens custeadas pelo próprio partido, com o objetivo de apresentar propostas e articular apoios entre os diretórios estaduais e municipais. E ainda no mesmo caderno sobre política, o governo restringe acesso a 16 milhões de documentos. Dados sobre convênios, repasses e emendas foram retirados do ar pelo Ministério da Gestão, que alegou serem sensíveis. E pasta diz que trabalha para voltar a publicá-los. Castro indica vice para o TCE e abre espaço para Bacelar em 2026. Sem Pampolha, presidente da Alerj tem caminho livre para concorrer a governador. Justiça nega pedido para barrar a indicação. E Derrite descarta concorrer ao governo de São Paulo. O nome do secretário estadual de Segurança foi cogitado no caso de Tarcísio desistir de disputar a reeleição. E o foco é o Senado. Já nas páginas da Editoria Brasil, temos aqui a primeira matéria que fala sobre a briga pelo Brega. Projeto no Senado levanta a questão: Recife ou Belém? Qual é a capital nacional desse estilo musical? Ministério da Educação limita ensino à distância para médicos e advogados. Odontologia, psicologia e enfermagem também terão menos aulas online. Provas presenciais serão obrigatórias. Elevador de carga despenca e mata 3 pessoas em São Paulo. O equipamento era usado em construção de condomínio residencial lá em Butantã, na Zona Oeste, e caiu do 17º andar com os operários. Testemunha de queda passou mal e teve de ser levada ao hospital por bombeiros. Já na economia, a primeira matéria é o desafio para o agro. Possíveis novos casos de gripe aviária em análise. Próximos 15 dias serão cruciais, afirma ministro da Agricultura. Não é fácil substituir o Brasil, dizem analistas. Com quase 40% do mercado, o país ganha força para negociar com as nações que importam carne de frango brasileira uma flexibilização nos embargos. O presidente da ABPA afirma que vendas podem ser redirecionadas. E os agentes fiscalizam veículos em Montenegro, perto da granja que registrou foco de gripe aviária. O país tem potencial para se destacar no cultivo de bambu. Produção nacional poderia crescer 8,6% ao ano até 2034, diz
Consultoria. E aqui nós temos esta imagem que nos informa que João Luiz Veiga Silva Filho herdou o cultivo de bambu do pai lá no Paraná. Ibama libera simulado da Petrobras na margem equatorial. Exercício reproduzirá plano de reação a vazamento acidental. Mais uma etapa no processo de licenciamento da perfuração. Gabriel Galípolo, juros devem ficar altos por mais tempo. Presidente do Banco Central diz que queda da taxa básica não é um tema que está passando nos debates do Copom. Prévia do PIB sobe acima do previsto e mostra economia aquecida, mesmo após 6 altas seguidas da Selic. Bolsa bate novo recorde e dólar acumula queda de 8,5% no ano. Juros futuros caem e impulsionam ações. Moeda americana desce a R$ 5,65. E ainda falando sobre economia, mercado de títulos dos Estados Unidos reage a rebaixamento. No primeiro dia de negociações, após Moody's reduzir o rating, Tesouro Americano tem que pagar rendimento maior pelos papéis. E ainda neste mesmo caderno sobre economia, nós temos aqui uma entrevista com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Em entrevista, ele disse o seguinte: vamos ter recorde novamente em 2025 e em larga escala. Com salto no número de visitantes estrangeiros no país, turismo é importante por causa da geração de emprego e renda, diz chefe da Agência de Promoção da Atividade. Minha Casa, Minha Vida aquece mercado imobiliário. Mesmo com juros altos, lançamentos e vendas de imóveis crescem ao ritmo de 15% no primeiro trimestre, ante um ano antes, diz Sebic. Já na editoria Mundo, de namoro após divórcio. 5 anos após Brexit, Reino Unido e União Europeia selam um acordo de defesa, cooperação e comércio. Suprema Corte autoriza fim de proteção migratória. Juízes decidem que governo Trump pode continuar deportações enquanto julgam ação legal para barrar revogação do status especial, que fornece cobertura legal a centenas de milhares de venezuelanos nos Estados Unidos. E Trump anuncia negociações entre Rússia e Ucrânia. O presidente americano diz que diálogo começará imediatamente, mas Putin adota cautela e fala em possível futuro acordo. Países pressionam Israel a pôr fim a ações escandalosas em Gaza. Netanyahu anuncia a entrada de ajuda humanitária após mais de 2 meses, mas a ONU taxa 9 caminhões de gota no oceano. E a eleição confirma avanço da ultradireita em Portugal. O partido Chega, anti-imigração, obteve 58 cadeiras no parlamento, empatando com os socialistas que amargaram derrota histórica nas urnas. Já no caderno de saúde, primeira matéria sobre janela indiscreta. Exposição de jovens influencers nas redes sociais fragiliza a saúde mental, dizem especialistas. Amplo estudo mapeia a origem genética do povo brasileiro. Trabalho compila genomas de 2.700 pessoas e mostra um país ainda mais miscigenado que o revelado pelo IBGE. Água ou leite? Veja a melhor opção para o whey protein, no caso esta matéria. E fala também que a combinação ideal para cada um depende da finalidade e da dieta adotada. E no Rio de Janeiro, tudo novo sob o sol. Prefeitura aperta regras na praia e proíbe de música em quiosque, também há bandeiras. Agente da Core morre durante operação na Cidade de Deus. A ação era contra a fábrica de gelo na favela. Linha amarela chegou a ser fechada e motoristas ficaram no meio do tiroteio.
Já no caderno de esportes, temos aqui uma entrevista com Drauzio Varela, ele que é médico e escritor. Segundo ele, a corrida depende da sua condição física. Aos 82 anos, após começar a correr maratonas, com 50, Drauzio já tem 25 provas no currículo e se prepara para a edição de Berlim em setembro. Neste momento, faremos um rápido intervalo e logo mais estaremos de volta. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país na edição desta terça-feira. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e fica também mais uma vez o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado.